Pessoal, bem-vindos. Eu sou Luiz Castelo e neste vídeo aqui a gente vai resolver o exercício 20 do capítulo 21 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. O enunciado do exercício, vamos ler aqui comigo, é o seguinte. A figura A, esta figura aqui, mostra um sistema de 3 partículas carregadas separadas por uma distância d. Então, tenho as partículas A, B e C separadas por uma distância d. As partículas A e C estão fixas no eixo x, mas a partícula B pode se mover ao longo de uma circunferência com centro na partícula A. Durante o movimento, um segmento de reta ligado aos pontos A e B faz um ângulo θ com o eixo x, que está mostrado aqui na nossa figura B. As curvas da figura C, esta figura aqui, mostram para 2 valores da razão entre a carga da partícula C e a carga da partícula B, o módulo F total da força eletrostática total que as outras partículas exercem sobre a partícula A. A força total foi plotada em função do ângulo e como múltiplo da força de referência F0. Assim, por exemplo, para θ igual a 180 graus, vemos que a força total vale 2F0. As perguntas são as seguintes. Letra A. Nas condições em que foi obtida a curva 1, qual é a razão entre a carga da partícula C e a carga da partícula B, incluindo o sinal? E letra B. Qual é a razão nas condições em que foi obtida a curva 2? Ele não falou, mas com certeza também ele quer saber nas condições da curva 2, incluindo o sinal, assim como ele pediu na curva A. Então é assim que a gente vai fazer. Então, notem o seguinte, vamos começar prestando atenção no seguinte. A partícula B, essa partícula aqui, a partícula B, ela fica sempre a mesma distância d da partícula A. Vai variar a distância dela em relação à partícula C. Por que isso? Porque ela se move segundo um círculo. E se ela faz um círculo, a distância dela vai ser fixa. Reparem só, eu vou traçar aqui um círculo e qualquer distância vale sempre d, porque d é o raio deste círculo. Então ele quer saber 2 coisas. Ele vai querer saber, a pergunta principal deste cara é a seguinte. Ele quer saber qual é a razão entre a carga da partícula C e a carga da partícula B nas 2 condições de curva. São 2 experimentos diferentes, apesar dele ter plotado no mesmo gráfico. Então ele quer saber quanto vale Q C dividido por Q B. Essa aqui é a nossa pergunta que a gente não pode perder de vista nas 2 letras, tanto para a letra A quanto para a letra B. Então vamos aqui entender todo o problema na letra A e depois a gente consegue reproduzir este cara ali para a letra B no mesmo formato. Vamos prestar bastante atenção aqui agora nessa próxima página, onde a gente vai resolver a letra A, na seguinte questão. Repara na curva aqui da letra A, da curva 1, desculpem. Reparem na curva 1 que para o ângulo de 0 graus, a força é 0. E essa curva é sempre crescente. Reparem então que cada vez que eu aumento o ângulo
este ângulo aqui, ó, toda vez que eu aumento este ângulo aqui da figura B, a força total sobre a partícula A vai aumentar também. E esta é uma informação muito importante. Por ser uma informação muito importante, a gente deixa ela anotadinha em algum canto do caderno. Eu sugiro que vocês anotem essa frasezinha. Fala aqui, ó, que para a curva 1 a força total é sempre crescente. É só seguir a curva 1. Eu consigo observar esta situação. E também eu vou adotar, agora é um critério meu, eu vou adotar como referência que a força total é positiva para o lado direito. Então, ela é positiva aqui, ó. Vou fazer um sentido positivo, uma flechinha aqui, para o lado direito. Então, tudo que estiver apontando para o lado direito, a gente vai chamar de positivo. E tudo que estiver apontando para o lado esquerdo, nós vamos chamar de negativo. Vamos desenhar, então, duas situações extremas aqui. Vamos desenhar uma situação para θ valendo 0 graus, ou seja, quando esta partícula B aqui, ó, estiver sobre esta linha, mais ou menos aqui, ó, neste ponto aqui, que é a situação inicial da figura A. Então, vamos escrever aqui, para mim, que θ, vamos fazer duas situações extremas. Uma, quando a partícula B está a 0 graus, ou seja, para θ igual a 0 graus, e vamos desenhar como ficariam as forças sobre essa partícula. E aqui é que vai ser importante aquela informação de que esta curva é sempre crescente, essa curva 1 é sempre crescente. Então vamos fazer esse desenhozinho aqui, ó. Eu vou traçar uma reta. Eu já combinei com vocês que essa reta sempre vai crescer para o lado direito. Tudo que estiver apontado para o lado direito nós vamos chamar de positivo. E nós vamos desenhar nessa reta exatamente o que está desenhado ali na figura A. Então nós vamos desenhar 3 esferas. A esfera A eu vou colocar aqui. A carga A eu vou colocar aqui, ó. De novo, a carga A eu vou colocar ela aqui. Então, aqui está a minha carga A. A uma distância dela, nós vamos desenhar a carga B. Então, vamos desenhar a carga B aqui. Então, mais uma carguinha foi desenhada, a carga B, está aqui. E a mesma distância desta carga B, nós vamos desenhar a carga C. Então, a carga C, na mesma distância D, eu estou fazendo aqui o mais simétrico que a gente pode, tá? Eu vou desenhar uma carguinha C. Tá aqui. Pessoal, reparem que agora o exercício não contou para mim qual é a carga de nenhuma das cargas A, B e C. E o que eu vou fazer então? Eu vou escolher uma carga para a carga A. Vai ficar a minha escolha essa carga para a carga A. Vai ser uma escolha arbitrária. E eu vou estar escolhendo por vontade minha, e você pode escolher à vontade também. Fiquem à vontade para escolher a sua própria carga. Eu vou supor que a carga A seja negativa. Então, ó, isso aqui é uma suposição minha. Seja carga de A menor do que 0. Ou seja QA negativo aqui para a gente. Então, se QA é negativo,
repara só, esta carguinha aqui, ó, é negativa. E, agora que é aquela importância, e esta curva aqui, ela cresce sempre. Significa que ela começa pequena e termina grande. Ela começa em uma situação em que a força total sobre a partícula A é zero. Esta informação já me permite ver que para esta configuração aqui, esta configuração que eu acabei de desenhar aqui, ó, esta configuração, algo está empurrando esta partícula para o lado esquerdo e algo está puxando esta partícula para o lado direito com a mesma força. Só nesta situação é que a força sobre a partícula A vai ser zero. Para isso, gente, a gente vai ter que adotar sinais que combinem com essa condição. Ou seja, olha aqui, eu vou supor que B empurre esta partícula A para longe dela. Se B empurra essa partícula A para longe dela, eu quero que essa partícula A seja empurrada por B para o lado esquerdo, porque, nota aqui que eu falei, ela tem que ficar parada, não tem? Aqui do gráfico da figura C, na condição inicial, para θ igual a zero, esse A tem que estar parado. Tem que ter uma força total igual a zero nela. Parada ela sempre vai estar, porque ela vai estar pregada no eixo, mas a força resultante sobre a partícula A com o ângulo θ igual a zero é igual a zero também. Então, note aqui que a partícula B faz uma força sobre a partícula A para cá, ó. Ela faz uma força para cá. Esta força da partícula B sobre a partícula A gente desenhou em verde. Então, a força que a partícula B exerce sobre a partícula A. Para que esta força seja apontada para cá, porque a gente também está adotando uma coisa arbitrária, B tem sinal negativo. Só que agora, para que A tenha uma força resultante igual a zero sobre ela, a próxima força, ou seja, a força que a partícula C faz na partícula A, tem que puxar ela para o lado direito, de forma que os vetores força de B em A e força de C em A se anulem. Então, ó, aqui aparece para mim uma força de C em A. Estou desenhando aqui agora um vetor força que a partícula C faz na partícula A. E dessa forma, eu consigo a primeira situação, que é essa situação aqui, ó, situação extrema aqui embaixo, que quando o ângulo é de 0 graus, aqui onde está a nossa bolinha vermelha, quando o ângulo é de 0 graus, a força vale zero também. Por quê? Porque aqui, este vetor, na condição sugerida por mim aqui, vai anular com este vetor aqui. E a força total sobre a partícula vai ser zero. A gente vai deixar essa figura aqui um instantinho e daqui a pouco a gente equaciona ela. Mas antes da gente equacionar ela, vamos ver o que acontece na outra situação, também a parte geométrica aqui. Só que agora eu já considerei os sinais, que eu até esqueci de falar com vocês aqui, ó. O sinal da partícula C, então, vai ser positivo. Por que positivo? Porque ela atrai a partícula A para o lado direito, atrai a partícula A para o lado da partícula C. Só assim a gente consegue cancelar. Agora que eu já sei os sinais das cargas, vamos ver se isso condiz com a situação de 180 graus. Olha aqui no gráfico, na situação de 180 graus. Na situação de 180 graus, a força é máxima. Ela vale o que foi falado aqui no nosso exercício. Ela vale 2F0. Olha aqui, ó, força total, estou passando aqui a bolinha em cima, força total igual a 2F0. Certo? Então, vamos
desenhar agora a mesma situação, só que para a situação de θ, para θ agora, igual a 180 graus. Tá aqui. Para θ igual a 180 graus, senhores, repare que a figura agora passa a ter. Pronto, já desenhei a reta suporte aqui. Para θ valendo 180 graus, o que a gente vai ter? A gente vai ter C na mesma posição que ela estava, ou seja, a gente vai pegar esta esferinha C e vai desenhar ela na mesma posição que ela estava aqui embaixo. Ó. A gente vai desenhar ela aqui. Tem aqui a minha esfera C. A esfera A também vai estar na mesma posição que ela estava, porque essas duas são fixas. Então, aqui eu vou ter a minha esfera A. E eu já sei o sinal de todas, de C, A e B. Só que B, ela girou, porque ela pode girar segundo um círculo aqui, ó, como mostra a figura B. Então, essa partícula B aqui, ela vai girar e vai fazer um círculo de raio D e vai parar lá do outro lado da partícula A. Então, a figura agora passa a ter este B aqui do outro lado da figura A. Então, ela vai estar aqui, a figura B. A partícula B passa a estar aqui. Repara que a gente já adotou sinais para esses caras e eu sei que B é negativo, eu sei que A é negativo e eu sei que C é positivo. Vamos começar a traçar o vetor força aqui entre C e A, ou A e C, como queiram. Repara aqui, C é positivo, A é negativo. Eu vou desenhar um pouquinho acima aqui, só para não ficar em cima do eixo, ficar mais visível. Então, eu tenho uma força de aproximação entre C e A. Então, aqui, ó, eu tenho a força que a partícula C faz sobre a partícula A. Agora é que muda em relação à figura do ângulo de 0 graus. A 180 graus muda em relação a de 0 graus. Nota que a partícula B é negativa e está à esquerda da partícula A. Ela vai querer repelir essa partícula A. Ela vai querer mandar essa partícula A para longe dela, porque as duas têm o mesmo sinal. Então, olha aqui. Ela vai querer empurrar aqui a partícula A para longe. Então, esta seta verde, este vetor verde, é a força que B faz em A. Está aqui. Pessoal, a partir de agora, a gente pode equacionar essas duas figuras para que a gente possa descobrir a razão que foi perguntada no exercício. Lembra o que foi perguntado no exercício? Não pode sair de vista. Então, em cada folha de caderno que vocês tiverem, chegue em algum lugar dela e escreve o que você quer saber. Você quer saber a razão entre a carga C e a carga B, incluindo o sinal. Tem que saber o sinal. Por isso, senhores, a gente está colocando aqui os sinais aqui, que a gente definiu num começo um sinal arbitrário para A, e através do gráfico da figura C, a gente definiu os sinais das outras partículas. Se a gente entendeu isso, a gente pode ir para uma próxima página, onde a gente vai equacionar o sinal dessas duas figuras.
Aqui na próxima página, pessoal, repara só, já coloquei aqui a figura na próxima página, aquela mesma figura que a gente tinha na página anterior, e eu vou continuar escrevendo aqui para vocês o que a gente quer saber. Então, para não perder de vista nunca, porque eu vou fazer várias equações, várias suposições, várias interpretações, mas a gente não pode perder de vista que eu quero saber a razão entre a carga C e a carga B. Então, vou continuar sempre anotando aqui. Vamos equacionar aqui a questão da força resultante sobre a partícula A para a situação de θ igual a 0 graus. Vamos fazer uma equação bem simplesinha e depois a gente expande essa equação para usar a fórmula ou a equação da força elétrica sobre ela. Então, repara que tudo que está para a direita nós estamos chamando de positivo. E tudo que está para a esquerda nós estamos chamando de negativo. Então, vai ficar assim, a força que C faz em A com sinal positivo, por isso que eu nem coloquei aqui, mas se vocês quiserem pode colocar, sinal positivo. Por que positivo? Porque ela aponta aqui, para o lado direito, tá? Menos. Por que menos? A força, já vamos falar, por que menos? A força que B faz em A, menos, tá aqui, porque ela aponta para o lado esquerdo. É igual a 0. Por que igual a 0? Porque estava aqui no gráfico da figura C. Nesta situação de 0 graus, a força valia 0. Acompanharam aqui? Então, por isso a gente colocou que aqui é igual a 0. Na próxima figura, na figura de baixo aqui, só que eu vou escrever um pouco mais acima, na figura de baixo, o que a gente tem é que a força que C faz em A aponta também para o lado direito, portanto, ela vai ser positiva. Então, olha aqui, mais a força que C faz em A, mais a força que B faz em A. Por que agora mais a força que a B faz em A? Porque nesta figura aqui, nesta figura parte de baixo aqui, a força que B faz em A também aponta para o lado direito, aponta para o lado que eu chamei de sinal de mais aqui. E isso aqui é igual a 2F0, que é a força máxima. É o que está aqui também no gráfico da figura C. Quando ela chega lá em 180 graus, ela vale 2, e o texto do exercício fala que isso aqui é 2 múltiplos de F0, 2F0. Olha aqui, força total, que a gente pode ter lá em cima, é 2F0. Por isso que aqui é 2 e aqui equivale a F0 no eixo das forças. Então, para 180 graus, 2F0 é o que eu escrevi aqui. Uma vez que eu equaciono essas duas coisinhas, a gente pode resolver este sistema de equação, porque agora eu tenho duas equaçõezinhas para a gente resolver este sistema de equação aqui. Então, este sistema de equação, que a gente vai fazer uma chave aqui, a gente vai pegar e ele vai resolver esse sistema como vocês quiserem, e eu sugiro aqui que é muito mais simples a gente trabalhar com a soma, porque eu posso cortar o mais FBA com o menos FBA e somar essas duas FCA. Então, eu tenho um FCA em cima e um FCA embaixo.
Quando eu faço isso, eu passo a ter 2 FCA, 2 vezes a força da partícula C sobre a partícula A, igual, isso aqui deu 0, eu não coloquei, mas eu somo depois do sinal de igual, o 2F0 mais 0, que também vai me dar 2F0. Repara que eu posso cortar aqui o 2 com o 2 e eu sei agora que a força que a partícula C, sobre a partícula A força da partícula C sobre a partícula A vale F0. Isso aqui a gente guarda essa informação por um tempinho. Então, a primeira coisa que eu descobri é que a força da partícula C sobre a partícula A vale 2F0. Só que agora eu posso descobrir qual é a força da partícula B sobre a partícula A. Basta que a gente pegue esta informação e substitua em uma das duas equações aqui do nosso sistema. Eu vou substituir aqui no meu sistema na parte de cima, na minha equação de cima. Eu vou substituir aqui, ó. Quando eu substituo ela aqui, como é que vai ficar a equação lá em cima? Aquela equação lá em cima fica assim, ó. FCA positivo. Vamos escrever ela aqui. FCA positivo é igual. Eu vou passar este FBA aqui para o lado de cá do sinal de igual, só para ele poder já ficar com o sinal positivo. É igual a FBA. Tá aqui. Só que eu sei quanto vale o FCA. O FCA vale F0. Só escrevendo ao contrário aqui, ó, eu sei que o FBA para situações envolvidas na curva 1 também vale F0. Por quê? Porque eu substituí este F0 aqui, no lugar do FCA, que foi o que a gente encontrou quando a gente resolveu o sistema. Então, tanto a FCA quanto a FBA, nesta primeira situação, na situação dessa curva 1, valem F0. A partir de agora, gente, a gente vai usar a equação da força elétrica e vai utilizar estas duas informações que eu tenho aqui lá dentro da equação da lei de Coulomb. Vamos colocar. A gente vai usar essas duas equações onde eu fiz aqui essa rabisquinha aqui, essa estrelinha aqui, esse asterisco, para poder equacionar então ali a tal lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb nos fala? Nós vamos colocar aqui na próxima página, onde a gente vai reproduzir também essas duas estrelinhas aqui lá, para a gente não perder de vista que esta equação e esta equação foram encontradas aqui no nosso sistema para a situação da curva 1 nos ângulos de 0 graus e 180 graus. Então vamos lá para a próxima página, que a gente vai ver como é que a gente trabalha isso para finalmente encontrar a razão que eu estava querendo entre a carga C e a carga B para a curva 1. Pois bem, gente, a gente está aqui na próxima página. Repara que a gente já colocou aqui, ó, as duas equaçõezinhas. Eu copiei ela para cá para poder vocês não se perderem. Eu copiei ela para cá, as duas equaçõezinhas, onde a gente obteve a partir do sistema e das condições da curva 1 lá, as partes extremas da curva 1. E a gente sabe agora que a força que C faz em A vale F0 e a força que B faz em A também vale F0. E a gente conhece a lei de Coulomb. A lei de Coulomb para a força fala para a gente que a força que uma partícula faz na outra
que uma partícula faz na outra é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga da partícula 1 vezes a carga da partícula 2 sobre a distância que separa essas duas partículas ao quadrado. Essa equação é a equação da lei de Coulomb. Então, esta equação aqui a gente vai usar tanto para a primeira situação, para força que a partícula C faz sobre a partícula A, quanto para a segunda situação. Então, a gente vai usar essa equação duas vezes aqui. A gente vai usar a situação da partícula C sobre a partícula A e a situação da partícula B sobre a partícula A. Mas vamos voltar aqui na nossa figurinha inicial, lá na primeira página, para a gente já poder anotar uma coisa aqui, nesta página aqui. Repara que a distância entre A e C é fixa e vale 2D, ó, este D mais este D. Então, esta distância vale D vezes 2 ou 2D. Vale 2D. Este D mais este D. D mais D, 2D. Então, vamos anotar isso aqui, ó. A distância entre C e A, lá da nossa geometria, lá da nossa figurinha, vale 2D. Se eu olhar aqui agora também na figura, eu vejo que a distância entre B e A, olha para essa figura aqui, ó, fica mais fácil, ela é sempre fixa, porque ela vai girar em torno de um círculo. Então, em qualquer posição, a distância da partícula B para a partícula A vale D. Vale isso aqui, ó, vale D. Não é diferente quando ela está na posição de 180 graus. Quando ela estiver aqui, ela também vai valer D. Então, pessoal, essa distância aqui, ó, distância de B até A é igual a D. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque eu vou precisar usar esta equação para o lado de cá e eu vou precisar usar esta equação aqui para o lado de cá e eu vou precisar usar essa equação aqui para o lado de cá. Cada uma com a sua respectiva distância. Vamos escrever as duas. Eu vou escrever primeiro a equação de C, porque lembra lá que esse cara estava querendo, que eu não posso perder de vista de forma alguma? Ele quer saber a razão entre carga da partícula C sobre a carga da partícula B. Isso aqui é o que este cara quer saber. Então, primeiro eu vou fazer a equação daquilo que tenha C, porque C está na parte de cima da razão. E depois eu vou fazer a equação daquilo que tenha B, porque B está na parte de baixo. Foi só uma escolha minha. Então, olha aqui, ó, como é que fica aqui a força que C faz em A é igual a 1 sobre 4πε0, igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga da partícula C. A carga da partícula C, ela é positiva. Então, a carga da partícula C é positiva. Não vou nem colocar o sinal. Vezes a carga da partícula A. E a carga da partícula A é negativa. Lembra que a gente escolheu isso lá atrás? Lá atrás a gente escolheu os sinais dela para poder condizer com o enunciado. Isso aqui vai ser dividido pela distância que separa C de A ao quadrado. Essa distância aqui, gente, ó, 2D ao quadrado. Ou seja,
a força que a partícula C faz sobre a partícula A é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica menos QC vezes QA, já fiz o jogo de sinal da multiplicação, sobre 4D ao quadrado. Vou botar um parêntese aqui, para entender que esse sinal de menos é da multiplicação, não estou fazendo isso menos isso, e sim a multiplicação disso por menos isso aqui, por menos isso, tá? A mesma coisa a gente vai fazer agora para a partícula B sobre A. Então, a força, segundo a lei de Coulomb, que B faz em A, é a mesma equação. Vale 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga da partícula B vezes a carga da partícula A. Só que ambas estas cargas são negativas. QB menos QA sobre a distância que separam as duas ao quadrado. Fazendo o joguinho de sinal ali agora, a gente acha que a força que a partícula B faz na partícula A, fazendo este jogo de sinal aqui, este com este com este, menos com menos dá mais, é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica QB vezes QA dividido por D ao quadrado. Está aqui. De posse dessas duas equações, notem o que a gente quer descobrir. Está anotado aqui em cima. O que a gente quer descobrir está anotado aqui em cima. Então, é só agora, pessoal, pegar a equação que tiver o termo QC, ou seja, essa equação que eu estou passando a bolinha vermelha em cima, e dividir pela equação que tenha o termo QB, porque eu quero o QC em cima do QB. Olha aqui, eu quero o QC em cima do QB. Então, tudo que eu vou ter que fazer, e a gente vai fazer isso em mais uma página aqui agora, é fazer a razão entre F de C em A, que eu já sei o valor, por F de B em A. Então, na hora que a gente fizer essa razão, a gente consegue manipular algebricamente e descobrir o que o exercício está querendo. Vamos fazer isso aqui agora na nossa próxima página, aqui onde eu vou copiar as equações. Prontinho. As equações estão aqui na nossa próxima página. E olha o que a gente vai fazer aqui, hein? Nessa página aqui. A gente vai pegar e vai fazer a razão entre esta equação. Vamos fazer a razão entre esta equação e esta equação. Vamos dividir uma pela outra. Então, vai ficar assim, F que C faz em A dividido por F que B faz em A é igual a... Tudo aqui na parte de cima vai ser a F que C faz em A. Então, isso aqui vale 1 sobre 4π ε0, que multiplica menos QC sobre QA, QC vezes QA, dividido por 4D ao quadrado. Tudo isso dividido agora,
pela força que B faz em A. A força que B faz em A vale 1 sobre 4 π ε0, que multiplica QB vezes QA dividido por D ao quadrado. Nota que a gente pode cortar aqui um monte de coisa. Isso aqui é uma divisão de fração. Se vocês preferirem, você copia a de cima e multiplica pela de baixo invertida, mas eu já vou cortar aqui, ó. 1 sobre 4 π ε0 em cima é igualzinho a 1 sobre 4 π ε0 embaixo, tá aqui. O D ao quadrado aqui é igual ao D ao quadrado daqui, tá aqui também. E o QA daqui é igual ao QA de lá. Então, o que me sobrou aqui? Me sobrou o seguinte. Repara o que me sobrou aqui. Que F que C fazem A dividido por F que B fazem A é igual a menos que C sobre... Olha aqui o que C está sobre 4. Sobre 4, como é uma divisão de fração, QB. Eu vou passar tanto o sinal de menos quanto o 4 para o outro lado da equação e isolar o termo que eu quero saber. Olha o que eu queria saber desde o começo aqui, ó. Eu queria saber quanto que era QC sobre QB. Isso aqui vai ser igual. Passei o sinal de menos para o outro lado. Passei o 4 que está dividindo, multiplicando para o outro lado. FCA sobre FBA. Só que a gente já sabe tanto os valores do FCA quanto os valores do FBA. Olha eles aqui, ó, na página que eu voltei aqui agora para vocês. O FCA vale F0 e o FBA também vale F0. Então, a gente vai substituir esse valor aqui nessa página agora e finalmente encontrar o valor da letra A ainda. Então, nota que esse é um exercício longo porque a gente está fazendo ele extremamente devagar, mas a gente vai achar aqui o valor da letra A, o que ele estava procurando. Então, ó, QC sobre QB vale menos 4, FCA vale F0 e FBA também vale F0. A gente pode cancelar estes dois F0 aqui. A gente chega aqui e cancela esses dois F0s. Tá aqui, cancelei. E finalmente a gente termina a letra A falando para vocês que C sobre QB vale, com o sinal e tudo, vale menos 4. Prontinho, a gente terminou aqui a letra A. A gente vai fazer a mesma análise agora para a condição da curva 2. Na condição da curva 2, a gente vai fazer exatamente essa mesma análise, talvez um pouco mais rápido, porque a gente já consegue saber o processo que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai analisar essa curva 2 agora e vai trabalhar com ela até que ache a mesma razão de QB, de QC sobre QB, quer dizer. Pessoal, aqui na parte 2 do exercício, a letra B, a gente vai ter que analisar a curva 2. Repara aqui, a curva 2, ela começa aqui onde está a indicação em vermelho e ela é sempre decrescente, ao contrário da curva 1. Ou seja, ela, no ângulo de 0 graus, ela tem seu valor máximo. Ela começa ali valendo 1,75, se a gente for
dividir os valores aqui, ó, porque aqui é 1, aqui é 2, conto as subdivisões, quanto tem daqui do 1 até o 2, e eu vou descobrir que aqui vale 0,25. Então, se eu falei 1,75, falei errado, a gente vai ter aqui 1,25. E ela vai, à medida que o ângulo vai aumentando, à medida que a carga B vai passando para o outro lado da carga A, esta força resultante sobre a partícula A diminui até chegar ao valor de 0,75 F0. Então, aqui eu tenho um valor de 1,25 F0 e aqui eu vou ter o valor de 0,75 F0. Se quiserem até anotar aqui do ladinho do gráfico, não é uma má ideia. Então, aqui ó, vale 1,75 valores de F0. Lembra que tudo isso aqui está medido em 1 F0, 2 F0, está lá no texto do exercício. E aqui vai valer 0,75 F0 também. Então, nota que a gente vai fazer exatamente como a gente fez ali na letra A. A gente vai fazer as duas figuras e vai distribuir estas forças aqui. Vamos fazer para o caso, o primeiro caso aqui, ó, vamos fazer o caso de θ igual a 0 graus. A gente vai pegar de novo as extremidades, assim como a gente fez na letra A. Então, ó, para θ igual a 0 graus, nós vamos ter a seguinte figura. Eu venho aqui, traço uma reta. Essa minha reta vai ser também crescente para o lado direito, ou seja, para cá, tudo que apontar para cá eu vou chamar de sinal positivo, tudo que apontar para o outro lado a gente vai chamar de sinal negativo. Então, a gente vai desenhar a partícula A em algum lugar dessa reta. Está aqui a minha partícula A, por exemplo, e daqui a pouco a gente escolhe os sinais para ela de acordo com o gráfico ali. A gente vai desenhar agora a minha partícula B. Aqui, por exemplo. Está aqui a minha partícula B. E a minha partícula C, uma distância também igual, ali equivalente à figura A, tá? A gente vai desenhar aqui a minha partícula C. Então, não anotei aqui o nome da partícula B. Vamos anotar que a minha partícula B esteja aqui. Minha partícula B. Tá. Só que a gente sabe que esta situação é a situação de maior força possível. O que isso me indica que ambas as cargas B e C estão puxando ou empurrando A para o mesmo lado. Então, eu vou supor aqui que A seja negativo. Vou fazer uma suposição. Como eu falei para vocês lá no item A, isso é uma escolha de vocês. Então, você poderia dar o nome que quisesse para essa carga A. Então, seja que de A negativo, a gente vai definir agora as cargas das outras duas partículas. Então, A, eu já falei para vocês, ó, que vale negativo. Só que como nessa situação aqui no gráfico, ó, aqui no gráfico, ela é a maior possível, significa que B e C estão fazendo força na partícula A para o mesmo lado, porque se B fizesse para um lado e A fizesse para o outro, a força não ia ser máxima naquele momento, que é o que a gente tem no gráfico. Então, eu vou assumir aqui que as partículas B e C tenham cargas positivas. Podia ser negativa? Podia, desde que fizesse para o mesmo lado. Para fazer para o mesmo lado, elas, nessa situação, têm que ter o mesmo sinal. Então, B vai ter sinal positivo
e C vai ter sinal positivo. Com isso, C vai atrair a partícula A. Vou desenhar fora do eixo para poder não ficar encavalado ali. C vai atrair a partícula A para cá, porque partículas de sinal contrário, carga de sinal contrário, se atraem. Então, aqui vai ter a força que a C faz em A. E B vai atrair a partícula A, também por mesmo motivo. Os dois têm sinal contrário, então é uma atração eletromagnética, no caso uma atração elétrica, que B fazem A. Tá aqui. Assim como a gente desenhou lá na letra A, eu desenhei aqui. A outra situação é para o outro extremo. Então aqui, ó, para θ valendo 180 graus. Agora que eu já defini as cargas, eu não preciso redefinir, eu vou ter que seguir este padrão. Então, para seguir este padrão, a gente vai aqui, desenha de novo a reta suporte, também positivo para a direita, não vou mudar mais nada depois que eu fiz a primeira definição, e eu redesenho as minhas cargas. A minha carga A vai estar exatamente no mesmo lugar do que ela estava anteriormente, então aqui eu tenho a minha carga A, aqui a minha carga A. A minha carga C continua no mesmo lugar anterior. Aqui, então, vai estar a minha carga C. E a minha carga B agora girou um ângulo aqui de 180 graus. Foi parar do outro lado, ela girou daqui para cá. Ela veio parar para o lado de cá. Então, ela vai estar com um ângulo de 180 graus e vai estar nesta posição aqui. Nesta posição, a gente vai agora desenhar os sinais das cargas e as forças que estão acontecendo para mim. Então, o que a gente vai desenhar aqui? Carga B tem sinal positivo. Carga a gente definiu, e eu não posso mais trocar isso em momento nenhum, que a carga A é negativa, uma vez que eu defini ele em cima. E a carga C é positiva também. Se eu sei isso, eu sei que a carga C atrai a carga A para cá. Força que a C faz em A, pois elas têm o mesmo sinal. E a carga B atrai a carga C, atrai a carga A para cá. Então, a força que a B faz na A. Fiz, então, exatamente como a gente fez no item A. Então, agora a gente vai pegar essa mesma figura, vai colocar ela na outra página e equacionar essas duas figuras. Depois que a gente equaciona, a gente vai fazer o sistema e descobrir o que? De novo, pessoal, não percam de mente que a gente está procurando o tempo todo, que é o valor da carga C dividido pela da carga A, B, inclusive levando em conta os sinais. Por isso que a gente está colocando os sinais aqui, ó. Por isso todos eles estão sendo levados em conta o sinal. Então vamos aqui para a próxima página e a gente vai equacionar isso aqui. Beleza, a gente está aqui na próxima página, então vamos escrever a equação aqui para essas duas situações. Vamos escrever esses vetores aqui para essas duas situações. A primeira delas é esta situação
de θ igual a zero, a gente vai ter a seguinte equação. Tudo que aponta para a direita vai ser positivo. Então, a gente vai ter aqui FCA é positivo, apontando para a direita, acompanha aqui na figura, mais FBA também é positivo. E se você olhar lá no nosso gráfico, volta aqui no gráfico, vocês vão ver que para a situação de zero, ela vale 1,75 F0. 0 graus, 1,75 F0. Então, a gente anota isso aqui agora. Vamos lá, vamos voltar para cá e anotar aqui. Isso vale 1,75 valores de F0. Tá aqui. Para a equação aqui, para esta situação aqui agora, para θ igual a 180 graus, o que a gente tem é que a força FCA aponta para a direita, então ela é positiva, mas a força FBA aponta para a esquerda, por isso ela é negativa. Então, a FBA recebe um sinal de menos porque está apontando para o outro lado nesta figura aqui, nesta figura, tá? E se você olhar de novo lá no gráfico, nesta situação de 180 graus, aqui agora, quando ela chega nos 180 graus, o valor que eles assumem é 0,75 valores de F0. Então, pessoal, isso aqui vale 0,75 F0. O que a gente vai fazer aqui de novo? A gente vai resolver este sistema de equação. Para poder descobrir quanto vale o FCA e quanto vale o FBA. Nota que FBA tem positivo na equação de cima e negativo na equação de baixo. E eu vou somar essas duas equações, que foi o método que eu estou escolhendo para resolver esse sistema. Então, eu tenho FCA em cima com FCA embaixo, eu tenho 2FCA é igual a 0,75 embaixo. Opa, aqui está errado, pessoal. Está bem errado aqui, eu anotei errado para vocês aqui. Este valor aqui, não vale 1,75 de F0, se a gente olhar lá no gráfico. Eu falei mais no começo certo, e aqui eu anotei errado. Anotei no gráfico errado, então vamos corrigir. Segue lá e desculpa o nosso erro aqui, Isso aqui vale 1,25 valores de F0. Então, vamos corrigir aqui no gráfico também, para a gente poder não ficar falando que não está certo de um lado, está errado do outro. Então, isso aqui, vale 1,25. Por quê, pessoal? Vamos lá. Porque daqui até aqui, daqui do zero até chegar aqui no 1, tem uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões. Então, eu vou dividir 1 por 4. Cada uma dessas divisões, cada uma delas vale 0,25. Então, se aqui é 0,25, aqui é 0,50, aqui é 0,75, estava correto. Aqui vale 1 e aqui vale 1,25, que eu anotei errado, 1,75. De posse dessa informação aqui, a gente vai agora corrigir aquele outro lado e vai resolver o sistema de equação. Agora sim, agora está certinho. Repara aqui que o nosso sistema de equação está montado certo. Eu corrigi aqui para 1,25 e eu tenho 1,25 em cima com 0,75 embaixo da mesma coisa. Os dois valem F0.
Então, eu posso somar, porque eu posso sempre somar só as mesmas coisas. 1,25 com 0,75 vai dar 2F0. Ó, posso cortar este 2 com este 2 e eu sei que a força que a C faz em A vale F0. Vale F0. Eu vou pegar esta equação aqui agora e substituir em qualquer uma das duas ali em cima. Em qualquer uma das duas. Eu vou escolher substituir nesta aqui, pessoal. Ó, eu vou escolher substituir na de cima. Então, se eu escolher substituir ela na de cima, o que a gente encontra é o seguinte. Pessoal, vou escrever já de trás para frente aqui o primeiro termo. Esse primeiro termo aqui, eu vou escrever a equação de cima. Primeiro, o FBA. Ele tem sinal positivo, eu vou deixar ele positivo, obviamente. Mais o FCA. É exatamente o que estava escrito ali, só que só troquei a ordem do FBA com FCA. E isso vale 1,25 valores de F0. Tá aqui. Eu sei quanto vale o FCA. Ó, o FCA vale F0. Então, FBA mais F0 é igual a 1,25 F0. Eu vou pegar este F0 que está do lado esquerdo e vou passar para o lado direito com a operação inversa. Então, vai ficar que a FBA é igual a 1,25 F0 menos 1 F0. Para todo efeito, aqui na frente tem o número 1, né? Não preciso colocar quando é multiplicação número 1, mas para todo efeito tem. Então, eu só preciso fazer essa subtração aqui, ó. 1,25 menos 1. 1,25 menos 1 dá 0,25. Portanto, a gente acaba de encontrar o valor da FBA, da força que a B faz na A, e vale 0,25 valores de F0. 0,25 F0. A gente, então, tem os dois valores aqui de forças. A força que a partícula B faz na partícula A está aqui, e a força que a partícula C faz na partícula A está aqui. De posse dessa informação, a gente vai levar isso para a próxima página e vai equacionar isso segundo a equação de Coulomb. Então, vamos lá para a próxima página e a gente já vai estar anotado lá esses dois valores. Beleza, a gente veio aqui para a próxima página, onde já está anotado os dois valores, e nós vamos utilizar a lei de Coulomb, a equação para a determinação da força para a lei de Coulomb, que é a mesma daquela anterior, obviamente, da letra A, que vale 1 sobre 4π epsilon 0, 4π epsilon 0, que multiplica Q1 vezes Q2, é sempre usada para duas cargas, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. A gente já sabe desde a outra vez, mas a gente vai voltar aqui sem problema nenhum. A gente volta aqui, a gente vai ver que a distância que separa A de C, vale 2D. E a distância que separa A de B em todas as situações, porque em todas, mesmo porque ela está descrevendo um círculo, vale D. Vale D. A gente vai fazer essa anotação lá na página pertinente. Então, ó, a distância que separa C de A vale 2D. A gente viu lá na figura. E a distância
que separa B de A vale D. Tá aqui. Por que isso? Porque eu preciso da distância e elevá-la ao quadrado para colocar na lei de Coulomb. Então, vamos resolver a lei de Coulomb para esta situação e vamos resolver a lei de Coulomb para esta situação para determinar o que mesmo? QC sobre QB. É isso que eu estou procurando. Então, isso aqui tem que estar em todos os lugares para a gente não poder esquecer. Beleza, vamos lá. Vamos determinar quanto vale a f de CA aqui nesta equação. F que C faz em A é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica o valor da carga C, e o valor da carga C a gente falou que ele era positivo, vezes o valor da carga A que a gente falou que era negativo. Então, vamos colocar o sinal aqui. Dividido pela distância que separa as duas ao quadrado. Tá aqui, ó. A distância que separa as duas é 2D ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal e elevando aquela parte de baixo da fração ao quadrado ali, ó. F de CA vale 1 sobre 4πε0, que multiplica menos QCQA, joguinho de sinal, mais com menos dá menos, dividido por 4D ao quadrado. Elevei 2D ao quadrado, 4D ao quadrado, tá aqui. A mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado. Para o outro lado a gente tem que a força que a B faz na A vale 1 sobre 4πε0, que multiplica os valores de QB, que era positivo, a gente assumiu ele sendo positivo, vezes menos QA, o QA era negativo, por isso do sinal de menos, tudo isso dividido pela distância que separa as duas, que é D ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal em cima, já que a gente não tem nada para fazer embaixo, já está feito, a gente vai saber que a F de BA vale 1 sobre 4πε0, que multiplica mais com menos dá menos, QB vezes QA dividido por D ao quadrado. Como a gente quer encontrar isso aqui, ó, a razão entre QC e QB, a gente vai ter que dividir, vai ter que fazer a divisão da FCA por FBA. Quando eu fizer isso, é só copiar esses termos do lado de cá e eu já sei também os valores de FCA e os valores de FBA. A gente é só olhar aqui que a gente já tem estes valores aqui e a gente também anotou aqui. O valor de FCA vale F0 e o valor de FBA vale 0,25 de F0. Vamos anotar aqui estas informações, vamos copiar as equações aqui para fazer a divisão e na próxima página a gente termina o exercício como um todo, que foi um longo exercício, já que ele é tido como um exercício difícil pelo Halley, a gente fez ele com a maior riqueza de detalhes possível. Então vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes menos QCQA sobre 4D ao quadrado
muito parecido com o item A, né? Dividido aqui por 1 sobre 4πε0 vezes menos também QB vezes QA sobre D ao quadrado. Nota que a gente pode cortar um monte de coisas. A gente pode cortar aqui, ó, 1 sobre 4πε0 com 1 sobre 4πε0. A gente pode cortar o QA com o QA. A gente pode cortar o D ao quadrado com o D ao quadrado. E a gente pode sumir com esse sinal de menos, porque menos dividido por menos dá mais. Ou seja, equivale a cortar o sinal. Não é certo cortar, mas equivale a cortar o sinal. Se eu pegar essa equação aqui agora e ela estiver na próxima página, que a gente vai copiar para não se perder, a gente vai saber qual é a razão entre FCA e FBA. Vamos lá para a próxima página. Prontinho, a gente está aqui na próxima página, a equação já está aqui para poder facilitar a nossa vida. E a gente vai copiar ela sem os cortes devidos. Então, ó, FCA dividido, vamos fazer isso direitinho, dividido por FBA é igual a, lá em cima só me sobrou QC sobre 4. Então, vamos anotar aqui, ó, QC sobre 4. E aqui embaixo só sobrou o QB. Se vocês ainda não têm essa habilidade para fazer isso de cabeça, mantenha de cima, inverte a segunda, faça essa divisão de fração como você aprendeu lá atrás no ensino médio. Mas aqui sobraria para mim QB. Repara que o que eu quero saber é isso aqui, ó. Eu quero saber quanto que é QB, QC sobre QB. Então, eu vou deixar ele sozinho de um lado do sinal de igual. Então, vai ficar assim, ó, que QC sobre QB é igual. Para ele ficar sozinho, esse 4 que está multiplicando, dividindo, vai para o lado de cá, multiplicando, operação inversa. Vai ficar 4 vezes o valor da FCA sobre o valor da FBA. Só que a gente sabe qual é o valor da FCA. FCA vale F0, olha ali na página anterior, tá? E a gente sabe o valor da FBA, aqui também na página anterior, 0,25 F0. Então, a gente vai substituir esses dois valores lá, F0 e 0,25 F0. Vamos lá. Vai ficar aqui QC sobre QB é igual a 4 vezes FCA vale F0 e FBA vale 0,25 F0. Eu posso muito bem cancelar F0 com F0, porque F0 dividido por F0 é 1, e fazer esta divisão aqui. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, 4 dividido por 0,25, a gente chega à conclusão aqui, a resposta final, de que QC dividido por QB é igual a 16. Com o sinal positivo. Então, pessoal, este foi o exercício 2021, feito com a maior riqueza de detalhes que a gente podia fazer aqui, por se tratar de um exercício considerado pelo Halliday um exercício difícil, tudo bem? Então, a gente se vê aqui no próxima resolução.